Boa noite a todos os amigos do Diário do Peixe. Estamos aqui mais uma vez para todos os amigos de todo o Brasil e de todas as partes do mundo, santistas espalhados pelos 4 cantos do planeta. Começamos agora mais um boletim do Diário do Peixe, trazendo para vocês todas as informações do Santos Futebol Clube desta quarta-feira, um dia importante para o Santos Futebol Clube dentro e fora do campo, como nós vamos falar na próxima meia hora. Vocês já sabem como é que funciona, né? Toda segunda, quarta e sexta, a gente faz aqui o nosso bate-papo, o boletim do Diário do Peixe, sempre às 7h30 da noite, tá? Meu nome é Matheus Silva Alves, eu sou um dos editores do Diário do Peixe, e na próxima meia hora eu vou tocar, como se diz no futebol, tocar a bola com vocês para falar tudo o que está acontecendo com o Santos dentro e fora dos gramados, né? Quero lembrar a vocês, já vou mandando um abraço para todo mundo que está assistindo. Quero lembrar que nós temos o serviço do WhatsApp, que é em que o Diário do Peixe manda as últimas notícias do Santos direto para o seu celular, sem custo algum, né? Basta você se cadastrar no número 13, código de área de Santos, 13 99205 3637. 13 99205 3637. Você entra lá, coloca seu nome, a sua cidade, e você recebe, sem custo algum, todas as informações do Santos com a qualidade e a credibilidade do Diário do Peixe. Tá? Ao longo dessa conversa, eu vou repetir, fiquem tranquilos, se vocês não conseguiram anotar, eu vou repetir o telefone algumas vezes. Já quero mandar uma boa noite aqui ao Robson Martins, né, que já entra aqui, o Robson, ao Flávio de Souza, que manda boa noite, o pessoal já curtindo o nosso boletim do Diário do Peixe, e eu vou abrir falando do caso mais rumoroso do Santos nessa semana, que é o caso Zeca. Tá? Tivemos novidades hoje, né? Um abraço, uma boa noite ao Ricardo Honório, também entra aqui mandando boa noite para a gente. O Robson Martins é de Niterói, Rio de Janeiro. Um abraço a você, Robson, e a todos os santistas aí de Niterói, cidade vizinha à cidade do Rio de Janeiro. Boa noite a Moisés Zeca. Ô, Moisés Zeca, aproveitando o seu sobrenome, eu vou falar do Zeca. O Zeca é o seguinte, o Corinthians, na terça-feira, ontem, né, pra gente, o Corinthians deu praticamente como certa a contratação do Zeca. E o Corinthians se mostrava muito confiante com o fato de que não precisaria pagar a multa rescisória. Confiante que o Zeca venceria a sua liminar, a causa, né, o mérito da questão na justiça. Isso será decidido no mês que vem, mês de abril. O Corinthians, confiando que o Zeca venceria a disputa, o Corinthians contratou, fez um acordo com o Zeca, né? Na verdade, não podemos dizer que contratou, porque não assinou o contrato ainda. Mas fez um acordo, o Zeca foi até o CT do Corinthians, fez exames médicos, começou até a treinar lá. Porém, né, nesta quarta-feira, a coisa mudou de figura. Vamos lembrar, no fim da terça-feira, o presidente José Carlos Pérez bateu o pé, inclusive em entrevista até ao nosso repórter, o Éder Traschini, o setorista do Diário do Peixe, ele disse: a multa é 50 milhões de reais. Se o Santos tiver uma vitória na justiça, qualquer clube que assinar contrato com o Zeca vai ter de pagar essa multa. O Corinthians dizia que, em caso de multa, a empresa que cuida da carreira do jogador e o próprio jogador pagariam uma multa. Porém, o José Carlos Pérez deixou claro, o Corinthians seria, como se diz em termos jurídicos, parte solidária na causa, ou seja, teria de pagar também. Hoje, quarta-feira, mudou tudo. O Corinthians, não sei se vocês acompanharam, chegou a fazer uma brincadeira com o Santos, uma provocação no Twitter, com uma brincadeira com uma montagem de um carro que estaria subindo a serra, né, em direção a São Paulo, dando a entender que hoje mesmo o Zeca seria apresentado ao Corinthians. O Santos até devolveu essa provocação, só que, horas depois, o Corinthians mudou de ideia. Por quê? Segundo soubemos, a empresa que gerencia a carreira do Zeca ficou com medo, vamos falar no português claro, com medo de perder a ação e ter que pagar 50 milhões. E decidiu não se responsabilizar. E aí o Corinthians também não quis assumir. No momento, ainda não temos uma posição oficial do Corinthians, mas é muito, muito provável que o Corinthians anuncie em breve a desistência de contratar o Zeca. Tá? Por quê? Depois de mostrar muita confiança numa vitória do Zeca na justiça, o Corinthians pensou melhor e percebeu que a coisa não é bem assim. Existe um risco grande do Santos ganhar essa ação no mês que vem. E se isso acontecesse, o Corinthians seria solidário no pagamento de uma multa de 50 milhões de reais. Então, o Corinthians recuou,
depois, vamos falar bem claro, protagonizou um vexame, e aqui eu não estou provocando o rival, estou apenas constatando que você fazer uma provocação, como fez o Corinthians ao Santos no Twitter, e depois voltar atrás, né? Na verdade, eles não publicaram nada no Twitter, mas calaram-se, né? Então, realmente, foi um vexame que o Corinthians deu, e provavelmente, como eu disse, o Santos o Corinthians vai anunciar a desistência. O Robson Martins, ele até lembra aqui, igual o Flamengo, igual o Girona da Espanha. 2 clubes que fecharam um acordo com o Zeca e depois desistiram com medo da derrota na justiça. O Corinthians foi além, o Corinthians chegou até a fazer exames médicos, chegou a ter o Zeca treinando até no CT do Corinthians, mas, ao que tudo indica, salvo algumas surpresas de última hora, o Corinthians também vai anunciar a desistência da contratação do Zeca por medo de pagar a multa, ou de pelo menos ajudar a pagar a multa de 50 milhões. Se isso acontecer mesmo, será uma vitória do presidente José Carlos Pérez. O Gabriel Kinder, um abraço a você, Gabriel. Ele pergunta, não são 150 milhões? Gabriel, é o seguinte, a nossa apuração é de que são 50 milhões. O presidente José Carlos Pérez chegou a dizer 150 milhões, mas ele se confundiu. Para o mercado interno, são 50 milhões de reais. Né? Para o mercado externo, é uma multa bem mais alta. Tá? Mas são 50 milhões, segundo a nossa apuração. Um abraço ao Antônio Marcos Rodrigues. Ele dá boa noite a você, Antônio. Ele disse que precisamos voltar ao Pacaembu. Amanhã está se referindo ao jogo contra o Nacional. Já falo desse jogo. Vou só mandar um abraço para o pessoal aqui. Um abraço para o Luiz Felipe Pimenta, que pergunta do Paulo Henrique Ganso se ele vem mesmo. O Luiz Felipe, é um sonho do Santos. O Santos, depois de negar, isso foi um furo do Diário do Peixe, da coluna do Wagner Frederico. Depois de negar, o Santos passou a admitir que tem esse sonho, tá? Mas depende que o Ganso consiga a sua liberação de graça do Sevilha. Se o Ganso conseguir ser liberado de graça, o Santos tem boa chance de contratá-lo. Se não, não virá, tá? Questão de dinheiro, tá? O Valdir, um abraço a você. O Valdir Costa, um abração, Valdir. Você estará no Pacaembu. Estaremos. Legal, Valdir. Me disse que me viu no jogo contra o Corinthians. Um abração a você, Valdir. Nós estaremos. Eu não sei se eu estarei, porque a gente faz uma cobertura em que uma parte da equipe vai ao estádio e uma parte fica na retaguarda. Mas certamente o Diário do Peixe estará no Pacaembu. E como a gente sempre faz, lembrando a vocês, amigos, depois do jogo contra o Nacional, teremos aqui a nossa live no Facebook para comentar o jogo. O jogo começa às 7h15 da noite, né? Aqui em São Paulo. Depois o jogo deve acabar por volta de 9h10, 9h15. A gente já entra com a nossa live do Diário do Peixe, com todos os detalhes do jogo entre Santos e Nacional. Eu já vou falar desse jogo. Primeiro vou continuar mandando um abraço aqui. O Cleiton Lima diz nada de centroavante. Cleiton, se você está se referindo a reforços, realmente nada, vai ser difícil. Tiago Brandão, ele pergunta alguma novidade sobre contratações, é o que todo mundo quer saber, né? Sobre meia e centroavante. Olha, Tiago, centroavante, a gente sabe que o Jair Ventura quer. Ele quer um jogador, vamos para deixar bem clara a questão, para todo mundo entender, ele quer um jogador como o Rodrigão, só que melhor, né? A gente já sabe que o Jair já desistiu do Rodrigão, porque o Rodrigão não mostrou boas condições nos jogos que fez com o Jair, então ele quer um centroavante forte, de área, que faça gol de cabeça, que são as características do Rodrigão, mas ele quer um melhor. Só que, no momento, é pouco provável que venha, tá? E quanto ao meia, interessante, quanto ao meia, o Santos, na segunda-feira, anteontem, o presidente Pérez disse que o Santos não desistiu do Zelarayan, tá? O velho, famoso Zelarayan. O Santos continua interessado, porém, não vai ser fácil liberar o jogador por empréstimo. Até porque, fizemos uma reportagem no Diário do Peixe, nos últimos 5 jogos do Tigres, o Zelarayan foi titular em 4, e no outro ele entrou durante o jogo, ou seja, ele se tornou um jogador titular do time. Lembrando, quando o Santos, vocês devem ter acompanhado no noticiário do Diário do Peixe, quando o Santos começou a tentar o Zelarayan, ele era um jogador descartado do elenco, ele não estava jogando. A situação mudou e hoje ele é um jogador titular do Tigres. Então, se já era difícil tirá-lo antes, imagine agora que ele é titular. O Santos não desistiu, porém, o Santos não tem condições de comprar os direitos econômicos, é um jogador caro, coisa de 10 milhões de dólares ou por aí,
O Santos vai tentar um empréstimo, mas é difícil, tá? Já vou dizendo que é bem difícil conseguir esse empréstimo. Um abraço ao Damião Rodrigues, um abraço a você, Damião, um abraço ao Valberte Marina, Valberte. Os dois perguntam do Bruno Henrique. Um abraço ao Ricardo Honório, que manda parabéns pelo ótimo trabalho. Obrigado, Ricardo. É sempre um prazer contar com o apoio de vocês. A gente faz isso aqui, tanto a nossa live quanto o trabalho do Diário do Peixe, para a torcida do Santos. Porque a torcida do Santos não tinha um canal de informação, um canal isento, um canal sério, um canal com credibilidade, e agora tem, modéstia à parte, e é para vocês, para a torcida do Santos, que a gente faz esse trabalho. Para nós, né? Porque nós também, ao mesmo tempo em que somos jornalistas, somos também torcedores do Santos Futebol Clube. E eles perguntam do Bruno Henrique. Bruno Henrique continua na sua delicadíssima recuperação e vai aos Estados Unidos em breve. Ele deve ir aos Estados Unidos para completar a sua recuperação. A expectativa da diretoria do Santos é que, nessa passagem pelos Estados Unidos, que deve durar cerca de uma semana, o Bruno Henrique vai passar por exames e seja finalmente liberado para jogar. Então, talvez, tá? Vamos dar muita força para essa palavra, talvez, no fim de semana que vem, sem ser esse o outro, talvez o Bruno Henrique tenha condições de jogar, mas é um palpite, então, e acho que muita cautela nessa hora. Então, talvez no outro fim de semana, mas vamos aguardar, porque o caso do Bruno Henrique é um caso muito complicado, tá? Agora, a gente tem bastante gente, eu estou vendo que a audiência está bem legal da nossa live, do nosso boletim Diário do Peixe, eu agradeço a vocês, então vou aproveitar a deixa para, mais uma vez, lembrar o nosso número do WhatsApp, que é o serviço que o Diário do Peixe presta ao torcedor do Santos, gratuito, né, sem custo algum, em que você, torcedor recebe no seu celular as principais notícias do dia do Santos Futebol Clube, direto da redação do Diário do Peixe. O telefone é 13, né, o código de área de Santos, 99205-3637. Repetindo, 13 99205-3637. Você entra lá, se cadastra, você coloca só seu nome e sua cidade de origem e passa a receber, repito, sem custo algum, todo o noticiário do Santos, a cobertura que o Diário do Peixe faz dentro e fora dos gramados, né? Quero mandar um abraço aqui ao Felipe Castro dos Santos. É verdade que o Santos está comprando um CT para a base? Faz parte dos planos, sim, Felipe, dos planos da diretoria, comprar um novo espaço de treinamento para a base. É uma negociação complicada, já foi iniciada, mas o Santos tem esse interesse. A própria diretoria anterior, né, do presidente Modesto Roma Júnior, admitia que o CT Meninos da Vila, que fica na entrada de Santos, para quem conhece Santos, fica logo na entrada da cidade, ele não é suficiente, ele não está atendendo às necessidades do clube e também não está bem conservado. Então, há uma necessidade grande de aumentar o espaço para a base, e a ideia dessa diretoria é comprar um outro CT para aí sim ter mais condições de acomodar, inclusive não só a base, como o time feminino também iria para esse CT, enfim, seria um espaço em que o Santos teria uma condição melhor. Deixa eu falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã, que é o jogo contra o Nacional. Um abraço ao Nelson Guareschi, de Guarulhos, né? Dizendo que o Corinthians estava querendo tumultuar o Santos. Ô, Nelson, o Corinthians era mais um querendo contratar um bom lateral de graça, né, que é o Zeca. Só que a coisa não está tão fácil assim, né? Vamos falar a verdade. O Thiago Tomás, um abraço, estará presente amanhã para cima deles, Peixão. Thiago, então, aproveitando o gancho, Thiago, amanhã o Santos joga no Pacaembu contra o Nacional do Uruguai, precisa vencer, porque perdeu na estreia para o Real Garcilaso, vocês sabem, né? E um empate, uma derrota amanhã seriam terríveis para o Santos. O Santos precisa ganhar os 3 jogos que vai fazer como local, né, que é Nacional, Estudiantes e Garcilaso, e precisa beliscar um pontinho ou outro lá contra o Nacional e contra o Estudiantes fora de casa. Mas tem que começar por esse jogo. Então, vou falar 2 coisas sobre esse jogo. Primeiro, o time é o mesmo que vinha jogando, tá? Basicamente, é o mesmo jogo contra o Corinthians. Vamos lá. Vanderlei no gol, Daniel Guedes na lateral, Lucas Veríssimo e David Braz na zaga, e Jean Mota na lateral esquerda, tá? Dodô até mostrou algumas coisas boas nos 2 jogos que atuou, mas o Jair acha que ele não está pronto ainda para ser titular na Libertadores. Vai de Jean Mota. No meio, Alisson, que é indiscutível, Cittadini, que realmente ganhou a posição do Renato, tá? Cittadini é titular hoje, e Vecchio.
muito contestado, porém, ainda titular. E no ataque, Rodrigo, Gabigol e o Eduardo Sacha. Desculpa. Eduardo Sacha. Aliás, eu falei que era o mesmo time do jogo contra o Corinthians, minto, né? No jogo contra o Corinthians, o Gabigol não jogou porque estava suspenso, ele tinha tomado aquele cartão bobo no jogo anterior, se não me engano, foi contra o Santo André, e acabou ficando fora do clássico contra o Corinthians. Então, é basicamente o time que jogou contra o Corinthians, só que com o Gabigol, né? Na cabeça do Jair Ventura, esse é o time titular hoje. Claro que quando o Bruno Henrique voltar, o Bruno Henrique entra provavelmente no lugar do Rodrigo, tá? Imagino que o ataque titular do Jair hoje seja, em condições ideais, seria Bruno Henrique, Gabigol e Eduardo Sacha, tá? Deve ser o ataque. Como não tem o Bruno Henrique, o menino Rodrigo, ele vai jogar. Bom, o Damião Rodrigues, eu já falei do Bruno Henrique, Jonathan Martins, um abraço a vocês, já falei do Bruno Henrique, né? Vai aos Estados Unidos, né? Para fazer o tratamento. Deve ficar lá uma semana. O Luiz Carlos Candioro, ele pergunta se o Dodô vai ser titular amanhã. Acabei de dizer, não vai. O Jean Mota volta à lateral, né? E eu quero falar de público. Até agora há pouco o Santos soltou uma parcial de público, que ela não está nada legal, não. Até agora foram vendidos 14 mil ingressos, tá? Não é uma... Claro, se você pensar que na Vila Belmiro não caberiam mais do que 12 mil, né, que é o que tem sido vendido nos jogos na Vila, mais ou menos 12 mil ingressos, porque tem os camarotes, enfim, tem aquela... A gente já sabe como é. 14 mil já é mais do que o Santos teria na Vila. Porém, por uma carga aí de 35 mil ingressos, está muito fraco. Eu acho pouco provável que o Santos consiga vender 20 mil, 22 mil ingressos amanhã. Vocês vão lembrar que no jogo contra o Corinthians, o Santos teve quase 35 mil pagantes. Com essa parcial, me parece difícil que o Santos consiga igualar esse número. Um abraço ao Douglas Guimarães, ele bota uma hashtag aqui, Volta Oliveira. Bom, realmente o Ricardo Oliveira ele resolveria o problema, né? A Ana Paula Possati mandou olá você, Ana Paula, a todos os espectadores do nosso Boletim Diário do Peixe, ao Paulo Roberto Pereira da Silva, que chama o Zeca de Bocó aqui. O Zeca realmente ele se meteu num buraco, né? E, no mínimo, até abril ele não sai desse buraco, né? A gente já sabe. Muita gente mandando, vou ser irônico agora, né? Muita gente mandando um abraço pro Zeca, né? Mandando cumprimentos ao Zeca, é natural, né? Ainda mais se tratando do maior rival, né? É natural que a torcida esteja satisfeita de ver que o negócio, aparentemente, como eu disse no começo, para quem perdeu, eu abri o boletim falando disso. Aparentemente, o Corinthians salvo alguma surpresa de última hora, o Corinthians vai desistir com medo de ter de pagar, de ser solidário no pagamento daquela multa pesadíssima de 50 milhões de reais. Então, houve até um desentendimento, a gente soube que houve um desentendimento entre o Zeca e a empresa que gerencia a sua carreira, porque primeiro a empresa disse ao Corinthians que, caso perdesse, pagaria a multa, mas eles tinham tanta certeza que o Zeca venceria a ação na justiça, que decidiu bancar. Como essa certeza parece que desapareceu, eles deram um passo atrás, o Corinthians também, e provavelmente o negócio não vai sair. Sobre o Diego Gouveia, ele pergunta sobre a punição ao BH, né, que é o nosso Bruno Henrique na Libertadores, alguma redução? Por enquanto não, Diego. O Santos vai tentar reduzir a pena, porém, lembrando que o Bruno Henrique foi suspenso por causa daquela cusparada num jogador do Barcelona de Guayaquil no ano passado, quando o jogo que o Santos foi eliminado da Libertadores, né? O Márcio Roberto Ferreira, ele fala que usa o Zeca como moeda de troca, mas não dá para usar o Zeca como moeda de troca com esse litígio, né? Primeiro teria que haver um acordo entre Santos e Zeca para que se tirasse essa ação na justiça, para aí sim usá-la como moeda de troca. E não há clima para esse acordo, entendeu? Então, não é possível usar o Zeca como moeda de troca por esse motivo, tá? O Anderson Munhoz diz que o Fred está dando bobeira. Não sei se ele está se referindo, imagino, né? Ao Fred hoje no Cruzeiro, o veterano Fred. O Anderson, não sei se agora eu vou dar minha opinião. Se era para ficar com o Fred, se fosse para trazer o Fred, era melhor ficar com o Ricardo Oliveira. Até porque o Fred tem um salário altíssimo, é um jogador muito caro.
pelo salário, nem tanto pela multa, mas o salário altíssimo, acho que não é o caso de trazer o Fred, né? E ele nem está de bobeira, na verdade, ele está com um contrato com o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro gosta dele, enfim. Então, acho pouco provável. O Santos, o Jair Ventura quer, como eu falei agora, quer um centroavante, porém está bem difícil de achar um centroavante. A tendência é que o Gabigol continue como centroavante e que o Yuri Alberto seja usado ali como alternativa, embora ele esteja muito verde ainda, né? Seja muito novo. O Ângelo Pereira de Paula, já falei, ele pergunta, ele diz nada de contratações, Ângelo, realmente nada de contratações ainda. O Flávio de Souza nos informa que Estudiantes e Real Garcilaso está 0-0, um jogo que está sendo disputado nesse momento, lá na Argentina, o Estudiantes, pelo grupo do Santos, na Libertadores, o Estudiantes e o Real Garcilaso, o Real Garcilaso que ganhou do Santos lá na altitude de Cusco, e o Estudiantes que empatou contra o Nacional em Montevidéu. Se o Garcilaso, esse jogo, se não me engano, está no primeiro tempo ainda, se o Garcilaso conseguir segurar esse empate, vai ser um excelente resultado para o time peruano, né? Seria o Jonathan Martins, faz um comentário aqui, um abraço a você, Jonathan, diz que seria bom se o Jair colocasse o Jean Mota no lugar do Vecchio, seria uma possibilidade, eu acho que daria mais agilidade ao meio de campo, porém, só vou explicar, não vou justificar, ok? Mas vou explicar. Jair Ventura gosta do Vecchio porque ele acha que é o jogador que tem melhor passe no Santos. E como o Jair Ventura quer que o Santos jogue com posse de bola, um time que troque passes. Então ele acha que o Vecchio é fundamental neste momento, porque é o jogador que tem a maior capacidade de segurar a bola, de não perder a bola, né? Vejamos se daqui no resto da temporada se ele muda de ideia, né? Mas por enquanto deve ser o Vecchio continua, apesar de ser muito criticado pela grande parte da torcida do Santos. O Duda Santista manda aqui, fala que 20 mil, o Duda, amanhã, se refere, claro, ao público de amanhã. Eu espero que seja um pouquinho mais, o Duda. Acho difícil chegar aos 35 mil pagantes do jogo contra o Corinthians, mas pelo menos uns 25 mil eu acho que seria legal. Mas realmente, como eu falei agora há pouco, a venda, nós estamos em cerca de 14 mil ingressos vendidos, não é a venda que se esperava para um jogo tão importante. Acho que o Santos vem numa fase ruim, né? Vem de várias, 4, a minha memória é péssima, mas são 4 resultados seguidos ruins, então vem de derrota para o São Bento em casa, tudo bem, é um jogo que não valia muita coisa, mas sempre irrita a torcida e tal. Então não temos um clima para isso, né? O Damião, acabei de falar aqui, parcial dos ingressos, cerca de 14 mil ingressos vendidos, é pouco, né? Teria de ser mais. Eu acho que vamos ver se amanhã a torcida se anima e compra mais ingressos, para a gente ter aí pelo menos uns 25 mil, tá? O Douglas Guimarães, ele fala, e aquele que estava no São Paulo? Ô Douglas, eu vou fazer aqui um exercício de adivinhação, eu imagino que você esteja se referindo ao atacante o centroavante que jogava estava no São Paulo até agora há pouco tempo, fugiu o nome, como eu falei, minha memória é horrorosa, mas ele me ajudem aí, se vocês puderem lembrar o nome do centroavante que jogou no São Paulo na temporada passada, que era reserva do Lucas Prato, um bom jogador, Gilberto. Bom, lembrei. O Gilberto demora, ficando velho, a cabeça demora para funcionar, mas funciona. Acaba funcionando. O Gilberto, ele se desligou de São Paulo e o Santos chegou a namorá-lo, mas ele tinha preferência de ir para o exterior. Acho que não deu em nada. Não sei se eu acho difícil contratar o Gilberto, que até poderia ser uma boa opção, né? Não é um jogador assim, que seria um titular, na minha opinião, pelo menos, né? Para resolver os problemas, mas poderia ser uma opção válida. O Júlio Vargas é mais um que pergunta da parcial de ingressos, falei aqui 14 mil, né? Bom, o Marco Antônio Edinho também pergunta de ingressos, né? Um abraço ao Ricardo Veiga, ele é de São Raimundo Nonato, sudeste do Piauí. Um abraço a você, Ricardo, todo mundo aí do Piauí, todo mundo de São Raimundo Nonato, legal. A gente sempre acha ótimo, eu sempre falo com vocês aqui, né? As pessoas que estão vendo a gente de outras regiões, né, que não a região sudeste, mesmo a região sudeste de outros estados que não São Paulo, do interior de São Paulo, da região sul, região norte, nordeste, centro-oeste, até do exterior, a gente de vez em quando tem gente aqui do exterior, mandem pra gente o nome da cidade, é legal a gente saber que nós estamos alcançando Santista, são duas coisas, né? É legal a gente saber que
que estamos alcançando os santistas em todas as partes do Brasil, e é legal, claro, mais uma vez constatar que a torcida do Santos ela está espalhada por todo o Brasil, e como eu sempre digo aqui na nossa abertura, por todos os cantos do mundo, né? O Michel Souza Lima, um abraço a você, Michel, ele diz, estamos precisando de um centroavante e um grande meia. Bom, é isso aí, todo mundo concorda, e Jair Ventura também, tá? Jair Ventura também acha que o Santos precisa de mais um meia e um centroavante. Porém, trazer esses jogadores é que é complicado. Vocês sabem muito bem que o Santos não vive uma situação financeira boa. Aliás, né, quando, né? Quando que o Santos vive uma situação financeira boa? Eu acompanho o Santos desde o começo dos anos 80, né? Quando eu era criança. Peguei o finzinho daquele time dos meninos da Vila e aí vi muito aquele time campeão, vice-brasileiro em 83, campeão paulista em 84, com Chulapa, Paulo Isidoro, Rodolfo, etc. Desde aquela época eu sempre ouço falar que o Santos não tem dinheiro. E impressionante, já passaram 35 anos e o Santos continua sem dinheiro. Então, sem dinheiro, o Santos vai tentar se consegue achar um jogador, um meia e um centroavante. Mas, olha, não contem muito com isso, tá? Bom, o Vilmar Jungles, eu não sei se eu falei certo seu sobrenome, Vilmar, me perdoe, ele disse que precisamos acertar o time logo, e vamos lá para cima deles e dar o palpite de 2-0. Acho que é um bom palpite, viu, Vilmar? O time do Nacional também não é nada disso, é um time que certamente virá aqui para se defender. O time do Santos não está muito bem, mas também, não, convenhamos, não é o Nacional, também não é, como eu digo, não é o Brasil de 70, né? Então acho que dá para ganhar mesmo sem sem o Santos estar naquela boa fase. Um abraço a Carol Souza, um abraço, Carol. Olá, ele tem notícias do Ferraz, o Ferraz está voltando. O Ferraz está quase pronto para jogar, ele teve uma lesão, vocês lembram, no ombro direito, num jogo do Campeonato Paulista contra o Ituano, está quase pronto para voltar. A questão é se ele voltará a ser titular. Eu acredito que não, tá? Eu acho que o Daniel Guedes ganhou a posição, tá? Mas isso só saberemos exatamente, efetivamente, quando o Ferraz estiver à disposição para um jogo, o que ainda não é o caso, tá? Não será o caso desse jogo contra o Nacional do Uruguai. O Santos não deu nenhuma parcial. Ô, Rafael Ribeiro, deixa eu só te dar uma informação aqui para esclarecer, que o Rafael Ribeiro fala assim, o Santos não deu nenhuma parcial de ingressos, né? Foram os sites. Rafael, na verdade é o seguinte, só para você entender como é que funciona. A assessoria de imprensa do Santos passa para os órgãos de imprensa a parcial, né? Então, realmente, no site do Santos não tem nada, mas a informação que nós temos, e outros veículos têm, ela foi passada pela assessoria de imprensa. Então, essa é uma informação que vem do Santos, de que nós tivemos cerca de 14 mil ingressos vendidos até essa quarta-feira, viu, Rafael? Só para você entender como é que funciona. É legal a gente também explicar como é que funciona essa relação do clube com a imprensa, né? O clube passa esse tipo de informação para a gente sem nenhum problema, e essa informação, por isso, ela é oficial do clube, embora não esteja lá eventualmente não esteja num veículo oficial do clube, tá? O Alessandro Santana, um abraço a você, Alessandro, ele disse que o preço subiu, né, em relação ao Paulistão, realmente, o preço é mais caro, também isso ajuda a afastar. O Jefferson Castro, ele pergunta assim, qual o meio armador bom que está livre no mercado para vir para o Santos? Ô Jefferson, bom livre no mercado não tem, né? Assim, meio-campista, se for bom, não está livre no mercado. Quem pode estar é o Paulo Henrique Ganso, já falei aqui, se ele conseguir a liberação dele gratuita do Sevilha, o Santos tem interesse. Agora, se não, se tiver que pagar, o Santos não contrata. Eu acho que seria uma ótima para o Santos, mas eu sei que tem muito torcedor que não gostaria de ver o Ganso de volta no Santos. A gente vai encerrando aqui, já estou chegando à meia hora, encerrando o nosso boletim do Diário do Peixe. Como eu sempre faço, eu peço desculpas a todos vocês, a vocês que eu não pude responder. Felizmente, são muitas perguntas chegando, muita gente nos assistindo. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Repito mais uma vez o nosso número do WhatsApp, tá? Que é o serviço que o Diário do Peixe presta sem custo algum ao torcedor do Santos. Você vai lá com o seu número de celular, se cadastra no WhatsApp, só precisa colocar seu nome e sua cidade, e você passa a receber, sem custo algum, todas as informações do Santos Futebol Clube, dentro e fora do campo, com a credibilidade da equipe do Diário do Peixe, 24 horas por dia, pensando em Santos Futebol Clube. A gente dorme, acorda, toma café da manhã, almoça e janta pensando no Santos. Não pensamos em outra coisa para
entregar para a torcida do Santos o que ela merece. O número, anotem aí, é 13 99205 3637. Vou repetir, 9, quer dizer, claro, o código de área 13, que é de Santos, Baixada Santista, 99205 3637, é de graça, você entra lá, basta se cadastrar para receber as nossas informações. Gente, foi um prazer, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu peço desculpas ao Sérgio Valentim, ao que fala do Zeca, já falei bastante do Zeca aqui, um abraço ao Sandro Barreto, ao Márcio Ferreira, enfim, e a vocês que eu não pude responder, eu peço desculpas. Nós nos veremos amanhã, a equipe do Diário do Peixe aqui com vocês amanhã, depois do jogo Santos e Nacional, faremos mais uma live aqui para comentar a partida entre Santos e Nacional, e na sexta-feira, 7h30 da noite, voltamos ao nosso boletim do Diário do Peixe tradicional, vocês já sabem, toda segunda, quarta e sexta-feiras, 7h30 da noite, tudo o que de mais importante acontece no Santos Futebol Clube e até o de menos importante acontece, porque, como eu disse, nós estamos ligados em tudo o que diz respeito ao Santos. Um abração a vocês, foi um grande prazer mais uma vez estar com vocês e até a próxima.